abrisse as suas Bíblias em Filipenses 4. Vamos ver o que o Senhor fala conosco nessa noite. Filipenses 4, do versículo 1 até o 9. Para ver o que o Senhor vai falar comigo, o que o Senhor vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que da maneira que você entrou aqui, você não vai sair. Eu tenho certeza que da maneira, da preocupação que você entrou aqui nessa noite, você não vai sair, porque o nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor já se faz presente nessa noite, no meu coração, na minha vida, na sua vida também. Amém? A palavra do Senhor diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evode e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, que como Clemente com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, e todos os homens perto está o Senhor. Não estáis inquietos por coisas algumas. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, eu, Deus, paz será convosco. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra muito abençoada, né, irmãos? Uma palavra que diz que nós não precisamos de ficar inquietos com aquilo que nós vamos comer amanhã, não precisamos nós ficar inquietos com aquilo que nós vamos vestir amanhã. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem cuidado, Ele tem zelado de tudo para nós. Nós estávamos ouvindo, né, o testemunho da nossa irmã Priscila, ela precisando de algo, e o Senhor, logo o Senhor providenciou e está lá já na casa dela. Então, isso aí tudo é Deus nas nossas vidas. Não precisamos ficar inquietos, não precisamos ficar ansiosos com nada, porque Deus, Ele sabe da sua necessidade. Ele conhece cada um de vocês, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o coração das irmãs, o coração dos irmãos, Ele conhece cada um de nós. E muitas das vezes nós temos que prestar atenção naquilo que Deus, que o Espírito Santo quer para nossas vidas. Muitas das vezes nós se desligamos das coisas de Deus, nós se desligamos do Espírito Santo e nós começamos a achar que Deus não está nos ouvindo, nós começamos a achar que o Senhor, Ele não está nem aí para que você ore, para que você chore, para que você peça a Deus. Mas o Senhor aqui na sua palavra diz para nós não se preocupar com coisas alguma. Você está orando para o seu filho? Continue orando. Você está orando para o seu esposo? Continue orando. Não se preocupe, porque cada um tem o seu tempo. O meu tempo é um tempo diferente do seu. O seu tempo é um tempo diferente da outra irmã. Muitas das vezes nós pensamos assim, mas quantas vezes eu estou clamando, quantas vezes eu estou pedindo, quantas vezes eu estou implorando ao Senhor. Mas muitas das vezes nós também não deixamos que o Espírito Santo de Deus ocupe nossas mentes. Muitas das vezes nós não oramos, muitas das vezes nós não jejuamos, muitas das vezes nós não buscamos a Deus e queremos que Deus fale conosco. E queremos que Deus nos abençoe, que Deus busque os nossos filhos que estão lá no mundo, que Deus salve o nosso esposo, que Deus salve o nosso marido, salve os nossos irmãos. Mas muitas das vezes o nosso pensamento está distante do Senhor.
Muitas das vezes, no nosso pensamento, nós não estamos nas orações conforme é para nós estarmos. Nós não estamos buscando ao Senhor. Como que o Senhor pode, às vezes, nos ouvir se nós também não estamos conversando com Deus em oração? Como que o Senhor pode ouvir a tua peleja? Como que Deus pode ouvir aquilo que você está pedindo, aquilo que você está almejando, se você não se chegou a Deus, se você não se chegou ao Espírito Santo? Aí eu te pergunto, igreja, eu te pergunto, irmã, eu te pergunto, irmão, de que forma que Deus vai entrar no meio da sua parentela, no meio do seu lar, no meio da tua vida, para fazer algo por você? Se a sua mente não está ligada com aquilo que Deus quer. Se você não está ligado com aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Aqui diz, essas mulheres de oração, que hoje em dia nós sabemos, irmãos, o círculo de oração, todos são bênção na casa do Senhor. Mas as irmãs do círculo de oração é a coluna da igreja. São as irmãs que buscam pela igreja, são as irmãs que buscam pelo ministério da igreja. As irmãs, como nós vimos o irmão Robert falando, da nossa irmã Deusdália ali, né? Está ali quietinha ali, mas ela está ali nas orações, orando pelo seu pastor, orando pela tua igreja. Isso é muito bom, porque são as irmãs antigas que vai fazer com que as novas se cheguem mais perto de Deus. E hoje, nessa noite, Deus pergunta com você. Você tem se ligado com Ele? Você tem buscado Ele da maneira que é para buscar? Muitas das vezes Deus bate na porta do seu coração. Muitas das vezes Deus bate na porta do seu quarto, quer falar com você, quer te dizer algo, mas você não está nem aí para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar. E você fica somente murmurando, dizendo, mas Deus não faz nada para mim. Deus não salva meu filho, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Mas como se você não se aproxima do dono da bênção? Como se você não se aproxima do dono da cura? O que pode resolver o seu problema? E muitas das vezes nós corremos no vizinho e vamos lá falar para ele o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo na nossa vida, mas nós não entramos para o nosso quarto, nós não joelhamos e não falamos com o Senhor, porque é Ele que pode resolver. Não adianta nós ligar para a mamãe, ligar para o papai, dizer minha vida está assim, está assado. Não, nós temos que falar com aquele que pode resolver. Nós temos que buscar aquele que pode solucionar o problema. Não adianta, ninguém pode solucionar os nossos problemas. E o fardo só vai cada vez mais pesando, o fardo só vai cada vez mais ficando pior. Mas por quê? Porque você se distanciou cada vez mais do Senhor. A sua mente não está voltada para as coisas de Deus. A sua mente está voltada para as coisas mundanas. A sua mente está voltada para as coisas do mundo, mas não para as coisas da igreja, não para aquilo que Deus quer que você seja. E você muitas das vezes pergunta, mas por que tudo isso na minha vida? Às vezes passa por lutas, por dificuldades, vendavais cada vez mais forte e não sabe o porquê. Deus está batendo, está batendo, mas está fechada a porta do seu coração. Deus continua batendo, a porta continua fechada. E assim, como que Deus vai falar? Como que Deus vai entrar e conversar e falar com você? O que você quer, minha filha? O que você chora? O que você almeja? O que você quer nesse momento? Mas nós não damos ouvido para o Espírito Santo de Deus. Nós não abrimos a porta do nosso coração para o Senhor. Muitas das vezes ele está fechado, o Senhor quer falar, o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer curar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer batizar com o Espírito Santo, mas a porta está fechada, a porta não se abre. Nós abrimos às vezes a porta para o vizinho, nós falamos das nossas vidas para o vizinho, que às vezes não tem nada para resolver para a nossa vida. Às vezes o que está acontecendo na vida dele é pior do que o que está na nossa. Mas nós não entramos para o nosso quarto e falamos com o dono da cura, com o dono de todas as coisas nas nossas vidas. Mas Deus nessa noite está batendo no seu coração.
batendo na porta do seu quarto, dizendo: eu quero entrar, eu quero conversar com você, eu quero resolver o seu problema. Qual que é o seu problema nessa noite? Fala para mim. Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que pode resolver qualquer coisa. Deus está falando nessa noite. Fecha o teu olho, igreja, e fala com Deus. Fala: Senhor, me ensina a eu ouvir a tua voz. Senhor, me ensina a eu ouvir o teu Santo Espírito batendo, para que o Senhor possa resolver aquilo que eu estou precisando na minha vida. Fala com o Senhor aí, fecha o teu olho, fala com Ele. Muitas das vezes nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor. Salomão, o que Salomão pediu para Deus? O que Salomão pediu? Ele poderia pedir muitas coisas para Deus, mas ele pediu o que? Sabedoria. Peça a Deus sabedoria para falar as coisas que Deus coloca para você falar. Muitas das vezes Deus quer te usar você na igreja, mas você se fecha. Muitas vezes Deus quer que você louve a Deus, você tem a voz maravilhosa para louvar, mas você se fecha, você não canta para Deus, você não deixa que o Espírito Santo do Senhor entre na sua vida. Você, mãe, tem orado, tem chorado pelo seu filho. Você, esposa, tem chorado pelo seu esposo, pelo seu irmão, pela sua irmã. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Deixa eu entrar. Eu estou do lado de fora do seu coração, do seu pensamento. Deixa eu entrar, deixa eu resolver a sua vida. Deixa eu resolver aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem pedido para mim. E você continua com o seu coração fechado para Deus. Você continua com o seu coração fechado. Você se preocupa com tanta coisa na sua vida. Você se preocupa com as redes sociais, de olhar ali todas as horas, todo momento, todo instante, você está ali nas redes sociais. Mas às vezes nós não tiramos 5 minutos, 10 minutos para falar com o Senhor. Deus seja louvado. Deus de Labassub Cantarabaxéia. Deus de Xaragandá, Manacassubi, as terras de Xaragandaia. E Deus, nessa noite, Ele se faz presente nas nossas vidas. Faz na minha vida, na sua vida. Você tem chorado pelo aquele seu irmão que você ama de coração. Você pode imaginar onde ele está agora. Você tem chorado, mas o Senhor manda te dizer assim: Deus de Labassub Cantarabaxéia. Não se preocupe que tem eu cuidado dele. Não se preocupe que eu tenho zelado, que é necessário esse período. É necessário esse período para que ele volte, para que ele se torne aquilo que eu quero que ele seja na minha presença. Deus manda falar com você, irmã Jussara. Deus de Labassub Cantarabaxéia. Deus de Xaragandá Manacassúbia. E é necessário todo esse processo que está acontecendo. Ainda que esteja doendo, você pode estar imaginando assim: mas como eu não estou aguentando mais? Porque Deus sabe o quanto que você ama o seu irmão. Deus sabe o quanto que você tem chorado, você tem pelejado pelo teu irmão. Mas o Senhor te diz assim, desta maneira: Terrarabassub Cantarabaxéia. É necessário esse tempo. É necessário esse tempo. Aguarda no tempo do Senhor. Aguarde no tempo do Senhor. Quando o Senhor fala que é necessário esse tempo, nós pensamos que é um tempo daqui um mês, daqui um ano. Não, nós não conhecemos o tempo do Senhor. Nós não conhecemos o tempo que o Senhor tem determinado para que algo possa mudar nas nossas vidas. Deus vive, Deus de mistério. Deus nessa noite fala com você, amada igreja. Deus fala com você, meu irmão, fala com você, minha irmã. Tenha-se posição diante do Senhor. Coloca-se na posição. Quantos gostaria de estar sentado nesse mesmo lugar que hoje você está sentado? Quanto gostaria de estar sentado, de estar com esse microfone na mão, louvando a Deus? Quantos que estão lá no mundo, que já esteve aqui, em cima desse púlpito, já esteve nessa igreja e hoje está lá no mundo? Então, valorize o lugar que Deus te deu, minha amada.
Valoriza o lugar, minha amada, que o Senhor te colocou. Esse lugar é lugar seu. Esse lugar é lugar meu. Não adianta nós acharmos que nós vamos sair daqui, que vai ter algo melhor. Não vai ter, irmãos. Nós sabemos que não vai ter. Porque é esse o lugar que Deus te colocou. É esse o lugar que Deus reservou. Não adianta que não vai ninguém ocupar o seu lugar. Você pode até sair. Você pode dar uma volta lá no mundo, mas o lugar que Deus preparou para você, ele continua vazio, te esperando. Deus vive, Deus de mistério. Então se liga, irmãs do círculo de oração, irmãs abençoadas, mulheres de Deus, mulheres que têm ajudado a levar a igreja em oração, em consagração. São essas irmãs abençoadas que o Senhor tem preparado coisas boas para nós, para você, para mim, para toda a igreja. A mocidade da nossa igreja depende das irmãs do círculo de oração. O jovem, as crianças dependem das orações do círculo de oração. Os irmãos, o pastor, a nossa diretoria, que toda da igreja depende da oração do círculo de oração. Nós somos a coluna, irmãs, do nosso lar. Nós somos a coluna da igreja. Nós somos a coluna do esposo. Deus vive, Deus de mistério, aleluia. Deus de Labassube Cantarabaxéia. Deus de Xaragandamaragassube, a terra. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Muitas das vezes nós sabemos que a coluna, ela suporta tudo. A coluna, nós sabemos que uma coluna numa casa, você pode colocar um prédio em cima. Se a estrutura embaixo estiver boa, você pode subir 10, 15, 20 andares para cima. Mas quando se faz uma estrutura de uma casa mal feita, vai tudo para o chão. E assim somos nós. Nós somos a coluna. E para ser coluna tem que ser estruturada no círculo de oração. Para ser coluna tem que ser estruturado no jejum. Tem que estar estruturada na consagração para poder ser coluna. Porque nós falarmos ser coluna, de qualquer maneira, não tem como você suportar. Não tem como. E é o que eu falei, nós somos a coluna de tudo. Do nosso. Nós somos a coluna de tudo. Às vezes, muitas das vezes, fala assim, mas o homem é tão forte. Sim, ele é o cabeça da família, ele é o cabeça do lar, ele é o cabeça de uma família. Mas nós sabemos que a estrutura mais forte Deus deu foi para as mulheres. Você já viu como que as mulheres, a mulher sábia, você pode ver que o lado das irmãs é muito mais do que dos irmãos. Até na escolha de Deus, até escolher aceitar Jesus, as mulheres têm mais sabedoria do que os homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim, irmãos, é o que eu falo nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia. Muitas das vezes, às vezes a gente acha até engraçado, né? A gente vê as coisas acontecer nas nossas vidas, nós vemos assim, muita coisa mudar nas nossas vidas, e se a gente for analisar que tudo é Deus, e muitas das vezes nós não analisamos. Muitas das vezes nós achamos assim, isso foi sorte, isso foi aquilo. Não, não é. É Deus na sua vida, é Deus na minha vida. Meu esposo arrumou um serviço bom, meu esposo está ganhando bem. Não, foi sorte. E ele é estudado, ele passou naquele concurso, tudo não. Tudo é Deus. Se não for Deus na minha vida, se não for Deus na sua vida, nós não chegamos a lugar nenhum. A nossa família é baseada e estruturada nas coisas de Deus. Porque eu creio, todas nós, a primeira coisa, quando nós dobramos o nosso joelho, nós pedimos para quem? Para a família. Nós pedimos para os filhos, nós pedimos para o esposo, nós pedimos para a família. E se a pessoa não tiver a convivência com Deus, não tiver a intimidade com Deus, se o irmão não tiver intimidade com Deus, como
que Deus vai abençoar a sua família? Como que Deus vai mudar as coisas na sua vida? Ah, mas está demorando tanto tempo, Deus não salva meu esposo. Calma, é o tempo de Deus. Não é o meu tempo. Nós somos muito apressados. Nós queremos tudo, se eu falar assim, eu vou, é agora mesmo. Não, não é assim. Deus, Ele tem o tempo para tudo, né, irmãos? Então, que Deus possa abençoar, né, cada uma das irmãs. Eu agradeço muito de coração a oportunidade que o Senhor me deu, que a irmã Elaine me convidou para trazer a palavra, né, e aquilo que Deus colocou para mim falar nessa noite, eu falei com as irmãs, né, vamos ouvir a voz de Deus, né, não vamos deixar de ouvir Deus, não, porque se não for Deus na nossa vida, quem será? Quem será? Quem que vai nos ajudar? Quem vai ajudar nós a carregar o fardo? Porque muitas das vezes, nós sozinhos, nós não damos conta, irmão. Porque é muita coisa que acontece. É muita coisa que vem dia após dia, enfermidades e mais enfermidade, mas nós precisamos de Deus para nos guiar e para nos ajudar. Porque nós não damos conta sozinhos. Se eu perguntar assim, quem aqui não tem problema? Duvido. Todos têm, até uma criança, até um jovem. Imagine um pai de família, imagine uma mãe de família, né, que ali é uma responsabilidade muito grande. Então, eu falo assim, que se Deus, se Ele não tiver no barco, não vai, afunda. E afunda mesmo, né? Então, que nós possamos aprender a ouvir a Deus, guardar as coisas que Deus tem para nós, para mim, para você, né? Porque Deus, nós não estamos aqui à toa, irmãos. Nós não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Nós não saímos dos nossos lares para vir sentar aqui, deixamos a nossa família, deixamos o cantinho da nossa cama, para nós vir aqui ouvir as coisas que não vai concluir na sua vida. Ouvir aquilo, ouvir a palavra, ouvir os louvores e não vai concluir. Claro que vai. Com certeza vai, porque o nosso Deus, Ele é Deus de verdade. Ele não é Deus que mente. Ele não é Deus para que vai falar e não fazer. Mas para isso nós precisamos de perseverar junto daquilo que Deus quer que você seja. Às vezes fala assim, mas eu estou ali sentada ali, ninguém nem me enxerga, eu estou sentada ali, tem gente que é melhor do que... Não, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui nós somos todos iguais perante ao Senhor. Não tem ninguém maior do que o outro, não tem. Nós somos todos iguais perante a Deus. A mesma bênção que Deus tem para mim, Ele tem para você. O mesmo que Deus está fazendo para salvar a minha família, Ele quer salvar a sua também. Não é diferente. Deus, nós somos filhos. Aí eu pergunto, você que é mãe, você que é pai, você tem vários filhos, tem algum diferente? Você vai querer as bênçãos, vai querer as coisas boas para um e não vai querer para o outro? Não existe, né, irmãos? Pode ser 10, 15 filhos, mas nós tudo é igual. Não tem diferença. Às vezes ainda fica assim, mas a mãe gosta mais de fulano, o pai gosta mais de cicrano. Não, não é. É tudo igual. Estou falando que as mães, a maioria ali, tudo é mãe, né? Então sabe que é assim. E assim é Deus. Deus não vai querer abençoar só uma irmã e não querer abençoar a outra. O nosso Deus, Ele tem bênção, Ele tem cura para você, para mim, para toda a igreja. Mas para isso você tem que buscar Ele com lealdade, com sinceridade, ser sincera, ser fiel ao Senhor, para que Ele possa ser fiel com você. E temos que ser fiel, porque não adianta nós sermos de um jeito num lugar e de outro no outro, não adianta. Nós temos que ter fidelidade com o Senhor, né? Que Deus possa abençoar, né, cada uma das irmãs, abençoar a igreja, né? Eu fico muito satisfeita, muito alegre de poder estar aqui junto com as irmãs trazendo essa palavra, né? Eu não sou pregadora, mas aquilo que o Senhor
tem colocado para mim falar, com certeza eu vou falar, né? Porque o nosso Deus, Ele nos chamou para guerrear. Ele não chamou nós para ficar aí com medo, né, das coisas que estão para vir. Mas, graças a Deus, o Senhor tem abençoado as irmãs, continua abençoando o ciclo de oração. As irmãs que não fazem parte do ciclo de oração, aproveita a oportunidade, faz parte, né? É muito gostoso, é muito bom estar ali, né? Tem muitas irmãs aí que estão fora do ciclo de oração. Vem para cá, né, irmã Rita? Vem ajudar nós aqui, né, irmã Creide? Tá precisando, né? Glória a Deus. Tá bom, irmãs. É isso mesmo. É que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em cada coração nessa noite. Eu agradeço essa rica oportunidade.